Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os cromossomos sexuais e as alterações cromossômicas. Primeiro, a gente vai falar da determinação do sexo biológico, mas antes disso tudo, a gente tem que saber o que é sexo biológico, tá? O sexo biológico é o sexo do embrião, que é determinado geneticamente na fecundação, quando o espermatozoide e o ovócito se encontram para formar um novo embrião, aí então eu chamo o sexo deste novo embrião de sexo biológico, tá? O X, ele representa o alelo feminino e o Y o alelo masculino, tá? O ovócito, ele sempre vai carregar consigo o alelo X, que é o feminino. O ovócito está no corpo feminino, então ele vai ter sempre carregado o alelo feminino, que é o X. Então sempre vai ter o X. Ou seja, o embrião sempre vai carregar pelo menos um X, ele sempre vai carregar, tá? E reparem aqui também que os embriões, eles também, os cromossomos sexuais, eles também se pareiam, ou seja, estão sempre pares, assim como os outros cromossomos, tá? Então, um alelo ele vai herdar do pai, outro da mãe, tá? No caso aqui, o alelo X vai ser sempre ser herdado da mãe. O homem, ele tem espermatozoides que carregam o alelo Y e também o X. O que vai determinar qual vai ser o sexo desse embrião vai ser qual alelo do espermatozoide que vai fecundar esse ovócito, tá? No ovócito sempre vai estar o X. Então, é o espermatozoide que vai definir se aquele indivíduo que vai ser formado vai ser XY ou XX. Se ele for XY, se esse ovócito for fecundado por um espermatozoide carregando o alelo Y, então esse embrião vai ser do sexo masculino. Se esse ovócito for fecundado por um espermatozoide carregando o alelo X, esse embrião vai ser do sexo feminino, tá? Percebam aqui. Lembrem lá, homozigoto é quando tem os alelos iguais e heterozigoto quando tem alelos diferentes, certo? Então, um indivíduo com com um embrião com o cromossomo XY é heterozigótico. E quando é XX, homozigótico, ok? O cromossomo X vai estar sempre presente, pois é a mulher que vai receber o alelo Y ou X do homem. Então, o embrião ele vai ser formado no corpo da mulher. Então, lá no ovócito sempre já vai estar o X. Então, pelo menos um X todo embrião vai ter. O que vai mudar é qual espermatozoide carregando qual alelo que vai fecundar esse ovócito, ok? Cromossomos autossômicos são aqueles que contêm todas as características do indivíduo, que são os cromossomos que a gente tem falado até o momento, tá? Nas aulas anteriores. E cromossomos sexuais são aqueles que contêm a informação dos sexos biológicos do indivíduo, ou seja, o X e o Y. O ser humano tem 22 pares cromossômicos autossômicos e o par 23 é formado pelos cromossomos sexuais, que podem ser XX, se for mulher, que vai definir ser mulher, sexo biológico, né? Ele vai ser homogamético, ou XY, que vai definir o sexo biológico homem, e ele vai ser, portanto, heterogamético, tá? Aqui, em relação aos pares dos cromossomos, nós falamos sempre que o ser humano ele tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. 22 pares são os cromossomos autossômicos, ou seja, que determinam todas as características dos indivíduos, exceto a característica sexual, se vai ser homem ou se vai ser mulher. Quem define isso é o par 23, que é formado pelos cromossomos sexuais, tá bom? Que daí aqui, ó, se for mulher, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 22 pares de cromossomos, que vão definir todas as características do indivíduo. E o par 23, nesse caso aqui, XX, são dois cromossomos iguais,
eles vão determinar o sexo biológico daquele indivíduo. No caso deste aqui, mulher, tá? E aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 22 pares autossômicos que vão definir as características do indivíduo e o par 23 que vai definir a característica sexual daquele indivíduo. Nesse caso aqui, estamos vendo que o X é diferente, é um pouco maior. O cromossomo X, ele é maior mesmo que o Y, tá? Eles são diferentes, heterozigóticos, tá? Então, nesse caso aqui, um homem, X e Y. Herança ligada ao sexo. O que é isso? Chamamos de ligada ao sexo quando o gene para determinada característica está localizado no cromossomo X ou Y. Nós vimos que os genes são aquelas sequências de bases nitrogenadas que vão, então, se apresentar as características daquele indivíduo. Quando eu digo que um gene está ligado ao sexo, quer dizer que esses genes não estão nos 22 pares de cromossomos que a gente viu antes, tá? Esses 22 pares de cromossomos quer dizer que ele está nesse par de cromossomo, no cromossomo sexual. Então, aí eu digo que é uma herança ligada ao sexo. Ou seja, o gene para uma determinada característica que eu esteja falando está nesse par aqui de cromossomo, tá? A herança genética, o gene, em determinadas características, podem ser apresentadas de formas diferentes em homens e mulheres, quando se encontra nos cromossomos sexuais. Como assim? Vamos voltar aqui. A gente percebe, ó, que todos os pares de cromossomos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato, mais ou menos, né? Mas as bases nitrogenadas deles, de cada par dele, eles se pareiam. Ou seja, eles se combinam. Já os cromossomos sexuais, eles são diferentes, principalmente nos homens. Olha só, no par 23, o cromossomo X é bem diferente em tamanho, em forma, e também a quantidade de genes que tem em relação ao outro cromossomo, o Y, tá? E isso vai interferir, que a gente já vai ver. Então, algumas características podem ser diferentes em homens e mulheres por este motivo, por serem diferentes os cromossomos no mesmo par. As mulheres, elas podem ser homozigóticas ou heterozigóticas, paralelos de alguns genes ligados ao sexo, enquanto os homens podem ser hemizigóticos, ou seja, por exemplo, se o homem possui um alelo recessivo para determinada característica, ele vai manifestá-la. E na mulher, o caráter só vai se manifestar se estiver em dose dupla, homozigose. Como isso acontece? Aí eu tenho exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho duas características, duas síndromes, que eu posso dizer, que estão ligadas ao sexo. Ou seja, essas características, a informação para que essas características ocorram, ela está no par de cromossomo 23, ou seja, no XX ou XY, tá? No caso do daltonismo, o daltonismo é uma condição, tem uma diferença entre eu falar síndrome e condição, tá? Síndrome é quando tem uma característica genética e ela afeta na saúde do indivíduo. Condição não necessariamente vai acarretar, não é um problema tão grave em relação à saúde desse indivíduo. Ele tem uma condição, ele tem uma vulnerabilidade por causa dessa característica dele genética, mas não é um problema grave de saúde daquele indivíduo, tá? Por exemplo, o daltonismo é uma condição que torna a pessoa incapaz de diferenciar algumas cores. A pessoa que tem essa condição, ela não consegue diferenciar, por exemplo, o azul do cinza, o laranja do marrom. Então, é uma característica que ela falta uma determinada produção de uma determinada proteína na retina do olho, tá? É uma vulnerabilidade? Mas ela consegue viver tranquilamente com isso, não afeta diretamente, gravemente a saúde dela, ok? Então, eu chamo de condição.
O daltonismo é uma condição que torna a pessoa incapaz de diferenciar essas cores, algumas cores. O alelo para essa característica é recessivo e está localizado no cromossomo X. Ou seja, para ele aparecer, ele tem que estar em homozigose, tá? A hemofilia também é o mesmo princípio. A hemofilia é uma condição também que a pessoa apresenta uma deficiência nos fatores de coagulação sanguínea, nas plaquetas. A gente já estudou sobre isso. As plaquetas que impedem, quando o sangue extravasa do vaso sanguíneo, essas plaquetas elas se acumulam para evitar que isso aconteça. Pessoas que têm essa condição não têm essa quantidade de plaqueta suficiente. Então, se ela sofre algum acidente, ela pode sangrar muito, muito, muito e pode até levar à morte em casos mais graves. Mas também é uma condição, ou seja, a pessoa tem essa vulnerabilidade, mas ela consegue viver tranquilamente, só que ela deve tomar muitos cuidados, né? Então, como isso acontece? Vamos pegar esse exemplo aqui, do daltonismo, tá? Daquela questão do que não enxerga todas as coisas, a pessoa que não enxerga todas as coisas. O alelo que determina o daltonismo é recessivo e está localizado no cromossomo X. Sendo assim, para serem daltônicos, os homens devem apresentar apenas um alelo para a característica. Se tiver um alelo ali, ou seja, como está no X, o homem não tem só um X. Se o homem tem um X e um Y, se tiver no X, pronto, já vai ter aquela característica. Agora, para a mulher, não. A mulher ela tem que apresentar nos dois alelos dela esse alelo para essa característica daltônica, para ela ser daltônica. Por isso que é muito mais difícil mulheres serem daltônicas, porque tem que encontrar os dois alelos no mesmo par cromossômico, é muito mais difícil. Então, homem, se tiver só um, já basta para ele ser daltônico. Então, por isso que é mais comum homens serem daltônicos do que mulheres, tá? Aqui está representamos por X desão o alelo não daltônico e XDzinho o alelo que determina o daltonismo. Como é uma característica recessiva, o letra minúscula que vai representar aquela característica, ok? Veja nos quadros abaixo os fenótipos e os genótipos para homens e mulheres em relação ao daltonismo. Olha só, aqui é o quadro dos homens, tá? Se o homem ele tiver um X, um Dzão e Y, ele não vai ser daltônico. Dzão representa não ter daltonismo e Dzinho representa ter daltonismo. Como o homem só tem um X, se ele tiver um X apenas com um Dzinho, pronto, ele vai ser daltônico. Agora aqui no quadro das mulheres. Basta um X Dzão para ela não ser daltônica, tá? Então, se ela for X Dzão, não vai ser daltônica. Se ela tiver um X Dzão, um X Dzinho, mesmo que ela tenha esse um X Dzinho aqui, ela não vai ser daltônica, porque o Dzão, letra maiúscula aqui, é o não daltônico. Então, basta ter apenas um Dzão dominante, um alelo dominante, que ela não vai ser daltônica. Se ela tiver os dois alelos Dzinho, os dois X dela for Dzinho, aí sim, ela vai ser daltônica. Ok? Então, é muito mais fácil um homem ser daltônico do que uma mulher ser daltônica. Porque para a mulher ser daltônica, os dois X tem que ser Dzinho. Tá? Mesmo que ela tenha um X Dzinho só aqui, ela ainda tem um outro X Dzão que vai impedir com que essa característica se apresente. Agora, o homem não. Se tiver um X Dzão, não tem um outro X, desculpa, um X Dzinho. E se tivesse um X, não tem como ter um X Dzão aqui. Então, basta apenas ter um alelo, pronto, ele vai ter a característica. Então, por isso que é mais fácil homens terem daltonismo, ok? Porque ele só tem, como está ligado ao X, essa característica, e o homem só tem um X, basta apenas estar ali que ele vai ter essa característica, beleza?
Dizemos que uma pessoa é portadora do alelo para certa característica quando ela é heterozigota. Ou seja, nesse caso aqui, ó, no caso da mulher, esse caso aqui, ó, quando ela é heterozigota, certo? Ela tem um Dzão e um Dzinho, heterozigota para a característica. Ela não tem a característica, porque a característica é recessiva, certo? Mas ela tem esse alelo aqui, ou seja, ela é portadora desse alelo. Se ela for fazer um filho com um homem que tem um XDzão, e ela mandar, ao invés dela mandar esse alelo aqui, ela manda este aqui para o filho. E o filho for homem, então o filho vai ter daltonismo, certo? Porque ela é portadora desse alelo aqui. Apesar dela não ser, porque ela tem o Dzão aqui que impede que ela seja daltônica, certo? É isso, pessoal. O cromossomos sexuais basicamente é isso, tá? É bem tranquilo, é bem parecido com o que a gente estava vendo. A única diferença é que muda o par de alelo que eu estou falando. Antes a gente estava falando dos cromossomos autossômicos. E agora a gente está falando dos cromossomos sexuais, ok?